Ora, muito bem, vamos lá então até ao bairro da Moraria. Eu estive na igreja de São Cristóvão e conheci o trabalho do padre Edgar, juntamente com a comunidade, no sentido de recuperarem uma igreja que se está a degradar com o tempo. Vamos até lá? Ora, muito bem, o bairro é o bairro da Moraria, na cidade de Lisboa, e estamos no Largo de São Cristóvão, junto à igreja de São Cristóvão. É curioso saber que esta igreja resistiu ao grande terremoto de 1755, o terremoto que destruiu praticamente a cidade de Lisboa. Mas esta igreja não está a resistir à passagem do tempo. Podemos ajudar a reconstruir, a conservar esta igreja? Claro que podemos, mas primeiro vamos procurar conhecê-la. Olá, Sr. Padre Edgar. Olá. Obrigado por nos receber nesta que é a sua casa e tem mais. Quantas é que tem? Tenho ao todo 12 igrejas, tenho 6 paróquias aqui no centro de Lisboa, tenho a Alfama toda, a Moraria toda e o Castelo. Portanto, são 3 bairros grandes. Todas abertas como esta? Todas fechadas como esta. Esta é a única que está aberta desde há 2 meses, portanto, quando eu cheguei. Por sua iniciativa? Por iniciativas paroquianos que têm aberto voluntariamente, de manhã até à noite, das 10 da manhã até às 17, até às 19, têm aberto esta igreja. Quando aqui entrou pela primeira vez, o que é que sentiu perante esta joia do século XVII? Olha, a palavra que mais se diz quando se entra dentro desta igreja é ai que pena. Ai que pena estar assim, porque ela é tão majestosa, tão cheia de ouro, mas acima de tudo tão cheia de pinturas, que aqui a única coisa que subsiste é a fé. Isto é, nós olhamos para os quadros e acreditamos que está lá alguma coisa. Pois quase não vemos, não é? Não se dá para ver as pinturas. São pinturas de Bento Coelho da Silveira. Século XVII. Exatamente, pintor régio de Dom Pedro II. Exatamente. E, portanto, ao estado em que isto chegou, porquê é que chegou assim? Olha, porquê é que chegou? Esta igreja teve obras por volta dos anos 60, mas ao nível estrutural do chão e dos altares. Houve aqui algumas coisas nas coberturas, mas muito pouco, coisas muito pontuais. Depois, ao longo destes últimos 30 anos, eu tenho lido a correspondência, já falei com alguns padres que cá tiveram, e tentaram sempre, diante de instituições, que pudesse ser financiada. Mas em vão. Em vão, quer dizer, houve tentativas, houve boas vontades, mas até agora, infelizmente, ainda não foi possível. E isto que nós estamos a fazer também é um outro ato de fé, porque, na verdade, o que tem sido é reunido um conjunto de vontades das pessoas que querem ajudar-nos. A ajuda pode ser feita através do crowdfunding, uma plataforma que existe na internet e onde qualquer pessoa pode contribuir com o que quer que seja. Importante para já será recuperar as 35 magníficas telas que vestem a igreja. E não só. O objetivo primeiro são as coberturas, o telhado. Porque já houve infiltrações no passado, nós podemos ver que vão afetar toda a igreja, não é? Que vão afetar toda a igreja, portanto há talhas que já estive a ver este ano, faltam talhas em alguns sítios, portanto vão começar a entrar infiltrações na parte da nave central e já existem alguns problemas na Capela Mor e essa é realmente a prioridade da paróquia. Então o que é que está a fazer? Isto foi criado por si e com a colaboração de todos os paroquianos, ou a envolvência de todo este bairro, foi criado por si um movimento para recuperarmos esta igreja, com várias iniciativas. Ora bem... A das telhas, por exemplo. As telhas... Isto tem a ver, deixa-me dizer-te assim, muito sumariamente, eu não consigo recuperar isto sozinho. E por mais que escreva cartas, por mais que fale com instituições, por mais que as pessoas têm boa vontade, a primeira coisa que dizem quando chegam aqui é ai que pena, mas realmente estamos a atravessar um período com pouco dinheiro. Então, eu não consigo, mas provavelmente nós conseguimos. Isto é, há um conjunto de pessoas que nos têm ajudado a alavancar tudo isto. Estou-me a lembrar, a semana passada, um senhor que chegou, porque viu nas notícias, chegou e disse, padre, tem aqui um cheque de 5.000 euros. Hoje já houve mais uma empresa que se chegou e que disse, padre, tem aqui mais dinheiro. Portanto, aos poucos, neste momento, eu penso que no final deste mês teremos, em 2 meses, contabilizado 15.000 euros.
É evidente que quando nós falamos de 1 milhão de euros... Pois é, 1 milhão e tal, não é? Para a recuperação das telas. Manel, mas só me faltam 985 mil euros. Sim, que é pensamento positivo. Portanto, não me falta tudo. Sim. No início faltava-me tudo, mas agora não me falta tudo. Em 2 meses. E uma das coisas que nós tínhamos feito é mobilizar as pessoas. E as pessoas têm aderido, têm-nos ajudado muitíssimo. Esta campanha das telhas é muito simples. Nós precisamos de 140 mil euros para recuperar O telhado. Sim. E as paredes, porque quando fizermos o telhado vamos ter que rebocar as paredes, porque o que é realmente caro é meter os andaimes. E para recuperar o telhado temos que meter os andaimes, faremos logo também as paredes. São 140 mil euros. E o que é que pensámos? Calculámos que são precisas 7 mil telhas. Sim. 7 mil telhas destas para podermos ter os 140 mil euros. E, portanto, estamos a vender a cada uma. Esta primeira atividade eu chamei Não Fique com a Telha. Nós damos uma telha, a pessoa dá-nos 20 euros, as pessoas escrevem o seu nome, ou uma mensagem, uma oração, o que quiserem, e quando fazem isto, dão-nos a telha. Portanto, elas não ficam com a telha. Mas há outras maneiras de ajudar, até mais doces. Biscoitos de São Cristóvão. Isto foi uma coisa feita pela Cozinha Popular da Moraria, que é uma cozinha que envolve também comunitariamente as pessoas. Portanto, este é um bairro que é praticamente uma aldeia no centro de Lisboa. Isso é bom. E o que nós pedimos foi que fizessem uma receita. Esta é uma receita de cardamomo que as pessoas compram, mas antes de comprar são as próprias pessoas que fazem. Portanto, há pessoas do bairro que vão para a cozinha comunitária e ajudam a Adriana Freire, que é a que está a gerir neste momento esta associação, a fazer este bolo. Nós vamos encontrar os biscoitos, nomeadamente os biscoitos ali na lojinha, ou não? Vão encontrar lá embaixo na lojinha. Podemos encontrar aqui e podemos encontrar na lojinha, não é? Exatamente. Portanto, habitualmente as pessoas compram lá embaixo, quer a telha, quer os biscoitos, tudo aquilo que temos para Eu ouvi dizer também que se fazem coisas com um tecido, não é? É verdade. Há vários anos atrás, eu até estava no hospital com uma pericardite e alguém fez um grafite. Houve um movimento que fez aqui uma noite de fados para requalificar as paredes aqui das Cadinhas de São Cristóvão e eles pintaram a Severa, pintaram o Fernando Maurício, pintaram o nomes importantes do bairro, não é? Exatamente. E de repente lembraram-se de pintar também, de fazer um grafite do Senhor Prior da Moraria. E o Senhor Prior canta na celebração da Eucaristia? Eu canto na celebração da Eucaristia, mas desafina não? Não, eu costumo ser habitualmente afinado. Mas isso é Deus lá a olhar por si. E o que é que aconteceu? Fizeram um tecido desse grafite onde aparece o Senhor Prior da Moraria. A maioria das pessoas que compram o tecido nem sequer sou eu. E as pessoas aqui, a Dona Esmeralda vai comprar esse tecido e faz almofadas, faz aventais, capas para livros, capas para bíblias, enfim. E as pessoas vêm cá e vão comprando essas coisas. Se puder, entre então neste movimento e façamos votos para que em breve, ao entrarmos na igreja, não mais se ouça "ai que pena", mas sim "ai que linda esta igreja de São Cristóvão". Já sabeis que este é um tema que me é muito caro, o tema da arte e do património, e, portanto, estão de parabéns todos os elementos desta comunidade do bairro da Moraria que se substituíram aos poderes competentes para resolver estas situações. Portanto, se não há dinheiro dado pelas entidades oficiais, então avança-se para um movimento capitaneado, liderado pelo Padre Edgar, porque o importante é que o património não acabe por cair por terra. Portanto, parabéns à comunidade do bairro da Moraria.